A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 13 do quarto trimestre de 2024. A lição 13 que tem o tema As promessas de Deus são infalíveis, ou seja, as promessas de Deus não falham. Quarto trimestre de 2024 está encerrando, como você já sabe, tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é que te prometeu. Quero aqui agradecer a Deus por cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Espero ter passado um Natal abençoado. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. De você, muito obrigado. Curta os vídeos, comente. Se for possível, me informe aonde você reside, aonde você mora. Porque o YouTube ele não mostra o nome da pessoa e não mostra de onde a pessoa é. Só mostra lá o número, que alguém se inscreveu. Então, se for possível, me diga de onde você é para eu saber. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Quarto trimestre de 2024 está se encerrando. Em breve estaremos no primeiro trimestre de 2025, que tem como tema a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse vai ser o tema do primeiro trimestre de 2025, a lição da CPAD, comentada pelo pastor Ezequias Soares. Mais uma abençoada lição para nós e muito aprendizado. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, tem como tema uma promessa infalível de incorruptibilidade, porque é uma promessa que Jesus deixou, que nós vamos se revestir da incorruptibilidade, vamos se revestir da imortalidade, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, e é uma promessa que ele mesmo fez para nós. Paulo deixou aqui bem claro, e tudo que ele promete, ele cumpre, e em breve Jesus está o quê? Voltando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, mais vale a partir do versículo 53, que diz assim: porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tá vendo? O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não tem, não tem mais aguilhão da morte, e não tem vitória do inferno. Que ele pergunta no versículo 55, onde está o inferno, a tua vitória? O inferno não tem vitória, o inferno só tem derrota, porque Jesus venceu, e venceu onde? Na cruz. O aguilhão da morte não conseguiu vencer Jesus, não consegue. Então, da mesma forma, quando o que é imortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então nada disso vai poder vencer o crente, porque ele já está com a sua vitória garantida através de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 diz assim: a vitória sobre a morte não é apenas uma ideia, mas uma promessa garantida pela ressurreição de Jesus, porque Jesus, quando ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não conseguiu vencer Cristo, pelo contrário, ele venceu. Vemos que a corrupção dará lugar à incorrupção. A mortalidade será substituída pela imortalidade. E a morte será completamente destruída. Tá vendo? Aí não vai haver mais morte para o crente. E ele vai ser imortal. Vai se revestir da imortalidade e vai reinar com Cristo na eternidade. Então, ele não morre. Ele pode morrer o corpo físico, mas o espírito não morre. E o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Não vai ter mais corrupção, não vai ter mais destruição, não vai ter mais nada, porque já foi vencido. E o final que faltava ser destruído, quem? A morte. E ela também vai ser completamente destruída. Essa mensagem nos chama a viver em esperança, sabendo que a última palavra pertence a Cristo. Ele venceu e nós também venceremos com ele. Que nossa vida seja marcada por fé, coragem e louvor, enquanto aguardamos com expectativa o
cumprimento fiel, final dessa gloriosa vitória. Porque quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, né? E nesse arrebatamento, o corpo mortal vai ser o quê? Transformado. Vai se revestir da imortalidade, como está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né? A partir do verso 13. Né? A partir do verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque o mundo ele não tem essa esperança, né? De ser arrebatado e de seu corpo dele transformado. O mundo não tem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, ou seja, um não vai chegar primeiro do que o outro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Quem morrer em Cristo vai ressuscitar primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, tá vendo? Essa é a nossa esperança, de que a qualquer momento ele volte e nós sejamos arrebatados, se juntar com aqueles que já morreram em Cristo primeiro nos ares, né, e ter o corpo o quê? Transformado. Né? Essa é a esperança do crente. O mundo ele não tem essa esperança. O mundo ele está vivendo de todas as formas, achando que nada vai acontecer com ele, né? Que nada vai afetar ele. Mas só que a Bíblia deixa bem claro que há um dia, vai ter um dia que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus, né? Cada um de nós vai chegar na presença dele para prestar conta. E como, né, o ser humano vai poder chegar na presença de Deus para prestar conta de algo que ele muitas vezes nem fez e andou no mundo fazendo tudo quanto não devia? Como será essa prestação de conta dele? Então tem muitos que acham, não, mas não vai acontecer nada comigo não, depois que eu morrer pode fazer de mim o que quiser. Se fosse assim era muito bom, né? Mas a gente sabe que não é assim. E vai chegar aquele momento em que todos nós teremos que prestar conta do que foi feito, quer seja de bom, quer seja de mal. A Bíblia deixa muito bem claro isso. E aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai dar conta do outro, não. Vai dar conta de você mesmo. Né? Cada um de nós vai chegar na presença de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, temos que entender isso. Aqueles que viveram fiéis na presença de Deus, que choraram, que sofreram, que foram abandonados, que foram desprezados, mas permaneceram firmes, esses vão ter o corpo que? Transformado. Vão ser arrebatados, vão ter o corpo transformado. E aqueles que viveram deliberadamente vão chegar na presença de Deus para prestar conta de tudo que fez. Mas como foi a vida dele? Como ele viveu? Será que ele viveu dentro da palavra de Deus ou viveu fora? Ou ficou andando de todo jeito? Porque muita gente diz, não, mas ainda vai ter o julgamento. Não tem julgamento, não. No trono branco não é julgamento. No trono branco já é sentença. Né? Ali vai ser julgado tudo que a gente fez, de bom ou de mal. E Jesus deixa bem claro que ali muitos serão galardoados e outros não. Aqueles que viveram e fizeram tudo dentro de acordo com a palavra de Deus vão receber seu galardão. Uns muitos e outros poucos, mas vão receber. E outros não vão receber nada. Né? Outros vão ser o quê? Envergonhados. Porque viveram de toda forma, não andaram de acordo com a palavra de Deus. Outros que até rejeitaram a Cristo. E aqueles que rejeitaram a Cristo é que vão pagar um preço alto por conta disso, né? Porque vão ver eternamente em tormento. Então, que nós possamos permanecer firme na presença dele, sabendo que a qualquer momento ele vai voltar, estará voltando, e isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corruptível, da incorruptibilidade. Então nós temos que estar sempre buscando a Deus, porque
Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Pode ser a qualquer momento. E nós temos que estar preparados para a sua vinda, né? Jesus mesmo disse, vigiai e orai. Os dias são maus e cabe cada dia o seu próprio mal. Então a gente deve estar preparado, porque nós não sabemos a hora que ele vai voltar, nem o dia e nem a hora. Mas temos a certeza de uma coisa, que ele está voltando e pode ser a qualquer momento. Amém?